Olá, meus amigos e minhas amigas, começando pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista, nesta terça-feira, hoje dia 3 do mês de novembro. Uma tarde bastante quente e uma tarde, para nós todos da imprensa, um tanto que triste. Mas nosso dever é continuar, tocar em frente, e a gente vai falar sobre isso já já. O programa de hoje... Vamos começar o programa com alto astral, senão vai ficar difícil para começar o programa aqui. Eu recebo o secretário de Finanças, Maurício Franco. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a toda a bancada, boa tarde aos telespectadores da TV Santa Cecília. É um prazer estar aqui mais uma vez. Rafael de Paula, advogado, prazer revê-lo aqui, meu querido. Tudo bem, meu amigo. Boa tarde, Altair. Boa tarde, Santana. Boa tarde, secretário, equipe, telespectador. É um prazer estar aqui. E o meu companheiro de todas as tardes, o jornalista Marcos Santana. Boa tarde, Santana. Boa tarde na medida do possível, né? Diante de uma grande perda para todos nós, amigos, colegas do professor Iberê Cirne, e também para a nossa sociedade, que é uma voz serena, altiva, que nos deixou. Acho que nós vamos falar um pouquinho mais sobre Iberê Cirne no programa de hoje, mas aqui fica a nossa homenagem aqui, nossa força, a família e os amigos, uma perda irreparável para todos nós. E eu quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, pontosdevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Quero começar o programa de hoje com uma nota do diretor e apresentador oficial desse programa, que pelas leis eleitorais está afastado, mas que muito em breve estará de volta ao programa, o Edgar Buturão. O Edgar mandou uma nota, abre aspas. Dia começou triste, perdi um amigo, ex-professor, parceiro de primeira hora do Ponto de Vista desde sempre. Iberê foi honrado e lutou bravamente contra o câncer. Que a família supere esse momento difícil. Iberê descanse em paz, fecha aspas. O Edgar Buturão. É o sentimento de todos nós aqui, né? Eu, pela manhã, quando fiquei sabendo da morte do Iberê, fiquei muito triste. Nós já sabíamos a luta que o Iberê vinha travando contra o câncer, né? Uma luta às vezes desigual. E na maioria das vezes, hoje, graças a Deus, o câncer é vencido pela ciência, pelas drogas modernas, pelo conhecimento maior dos médicos, da ciência. Mas ainda é uma doença que mata e mata muito. E às vezes é uma briga desigual. E o Iberê brigou muito. Lutou bastante, bravamente, contra essa doença. Nós perdemos eu perco um grande particular amigo, um querido amigo que me ajudou muito, me ensinou muito, fazia os programas comigo na Rádio Cultura, os debates da cultura, e toda vez que o Iberê participava, e ele participava com uma frequência muito grande, no mínimo uma vez por semana, no mínimo, mas eram 2 vezes por semana, e eu aprendi muito com o Iberê Cirne. Ele me ensinou muitas coisas. E daquele jeito manso dele de ensinar, aquele jeito doce dele de ensinar, não era aquele que se fazia prevalecer, né, o seu conhecimento sobre quem não tinha conhecimento. Mas muitas vezes eu me perguntava, Iberê, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que dá para agir nessa forma? Iberê, como é que, quando eu não tinha saída, era sempre a pergunta. E quantos alunos, né? O Edgar falou uma frase aqui hoje que eu fiquei pensando. Eu acho que 75% dos profissionais da área de comunicação da Baixada passaram pelas mãos do professor Iberê Cirne na Unisantos. Então, fica aqui o nosso reconhecimento a todo esse trabalho dentro da comunicação, dentro da educação. Foi secretário de Educação do município de Santos, no governo Beto Mansur, não é? Teve no SIDOC, ele deu a sua contribuição para Santos de diversas formas. Mas eu acho que a forma mais
lembrada do Iberê, que vai ser mais lembrada por todos, é do querido professor, do mestre, não é? E do amigo querido. Fica aqui a nossa homenagem. Eu queria só mostrar para vocês aqui, para a gente relembrar um pouquinho do Iberê Cirna. O Iberê era aquele cara que falava de tudo, viu, Rafael? O Iberê, se você tivesse dúvida de alguma coisa, você dava o início e ele completava para você aquilo que a gente não sabia, mas queria saber. Mas não queria perguntar. Disfarçadamente, o Iberê nos ensinava. O Iberê sabia tudo. Até de futebol, o Iberê sabia bastante. Quer ver? Comentaristas, técnicos e por aí afora. Quando você fica zapeando os canais ali, miseravelmente, 8 canais de comentaristas. O que se comenta é uma loucura. Agora, possivelmente estar dentro do campo, e aí eu concordo com o Edgar, para quem já disputou, sabe o que é estar dentro do campo. Outra coisa é você estar fora, sentado na sua cadeira, cobrando de quem está lá dentro, como diz ele, com a adrenalina lá em cima, né, pedindo calma. Então é uma coisa muito complicada. Eu fico entendendo que o futebol hoje, ele se igualou no mundo. Nós temos estrelas em todas as seleções que jogam mundialmente, em qualquer lugar. É uma padronização. Então a padronização. Padronização. Neymar quebra essa padronização. Isso. Olha, vocês concordaram, aqui eles concordaram, né? Concordaram? Sim. Eu tenho certeza que o Edgar deve estar aí lamentando não poder mais discordar, né, das brigas que tinham aqui, das discussões em alto nível, né? E agradecer aqui o Iberê por tudo, né? Um cientista político, um cara que sabia tudo de pesquisa. Fica a nossa homenagem do programa Ponto de Vista, do Edgar, de toda a produção, tenho certeza, da Santa Cecília e de todos os alunos que passaram pela mão do professor Iberê. Queria completar alguma coisa, Santana? Altair, meus amigos, hoje de manhã, assim que eu tomei conhecimento da notícia, eu produzi uma notícia que eu odeio produzir, que é a nota de falecimento. E pior ainda, quando é de um amigo muito próximo. Que o Iberê Cirna, além de ser colega de bancada aqui, de ter sido meu professor da faculdade, ele era, antes de um amigo. Também aqui, quem acompanha o Ponto de Vista, é testemunha de que eu e Iberê discordávamos bastante também, né? Mas sempre no alto nível, ele colocando o seu ponto de vista, eu apresentando o meu. E depois, vários embates muito acalorados aqui, depois de sair daqui e tomava um café, conversava sobre outros assuntos. Ele era doce, né? E era uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, extremamente atualizada com tudo que acontecia, seja em relação ao buraco da rua, seja um assunto de relação internacional muito complexa. Ele era um grande especialista em assuntos gerais, né? E nessa nota do Jornal da Hora que eu publiquei no site, eu fiz questão de colocar o título seguinte, que o Iberê, ele foi professor de gerações de jornalistas. Hoje, grande parte dos jornalistas que estão aí atuando, não só nos veículos regionais, mas também de alcance nacional, que se formaram pela Faculdade de Comunicação aqui da Unisantos, passaram pelos ensinamentos do Iberê Cirna. Então, foi um grande amigo, deixa grandes ensinamentos. Nos últimos meses, eu tive bastante contato com o Rodrigo, que é o filho do Iberê. O Galo. O famoso Galo, né? Que ele colocava a par o estado de tratamento do Iberê Cirna, né? E a gente testemunhou que o Iberê, sim, foi um grande lutador com uma doença implacável, mas ainda assim ele nunca deixou de perder a sua força de vontade de viver e também o seu bom humor, mesmo nos momentos mais difíceis, que um tratamento de câncer é um tratamento muito delicado, muito complexo, mas ainda assim ele resistiu com muito bom humor, vai deixar uma mensagem positiva para todos nós. Eu nunca vi o Iberê, em toda a minha vida, eu nunca vi o Iberê mal-humorado. Eu nunca vi. Ele pode ter ficado, vocês podem até ter... Eu nunca vi. E olha que nós convivemos muito. E sempre com aquela gozação, aquela cara de gozador, né? Me chamando de caipira, ô magrão, né? Vou sentir muita saudade. Já estou sentindo muita saudade, de verdade. Vamos tocar a vida, né? Covid hoje fecha
com 160.272 mortes. E a gente tem que se prevenir contra os maus do Covid, todo mundo tomando cuidado. Passamos de 160 mil mortes. Me desculpem. Recebo hoje aqui o Maurício Franco, secretário de Finanças. Vamos falar um pouquinho de finanças aqui para melhorar um pouco o ambiente, né, Maurício? Sou meio mole, bastante mole, por sinal. Ô Maurício, o IPTU, vamos falar com o IPTU e do Refis, começar pelo IPTU e pelo Refis? O que nós temos de novidade nesse momento? O Refis, para quem não sabe, são as dívidas antes de 2019. Exatamente. Só isso, né? Exatamente. 2020 não entra. É o foco do Refis. É o foco do Refis. Então, você que tem dívidas com o município, toda ela, qualquer tipo de dívidas, não é só o IPTU não, né? Estamos falando de todo tipo de dívida. Então, Altair, se você me permite, eu Fique queria, à vontade. Antes da gente entrar especialmente nesse assunto da CEFIM, eu queria me reunir a você, Altair, ao Rafael, ao Marco, e certamente a toda a comunidade santista, no lamento pela morte do professor Iberê. Eu estava ouvindo com atenção tanto a nota do Boturão, quanto as suas palavras, Altair, do Marco também, e eu acho que é muito importante a gente reverenciar uma pessoa como o professor Iberê. E eu acho que eu penso em duas palavras, assim, lembrando o que eu lembro dele e do que vocês colocaram também. Uma, ele era uma referência, né? E não no que essa palavra possa ter no sentido de desgaste, mas ele era efetivamente uma referência. Era uma referência no meio político, era uma referência no meio universitário, era uma referência especificamente no meio jornalístico também, uma pessoa muito importante. E a segunda palavra, que muito, pelo menos comigo, eu acredito que com todas as pessoas, porque é um meio que você conhece muito, é de muita gentileza, né? O professor Iberê sempre foi uma pessoa de muita gentileza, quer dizer, ele aliava um grande conhecimento em muitas áreas, como vocês falaram, acabaram de citar aqui, mas também tinha a gentileza do mestre que sabia bastante. Então, eu acho que isso, quando é importante, quando a gente pensa em alguém que vai para um outro plano, né, como dizem alguns, é importante a gente perceber qual a primeira sensação, quais são as primeiras palavras que a gente liga com essa pessoa. E no meu caso seria uma referência e a gentileza que ele tinha no trato com as pessoas, nos ensinamentos que ele nos passava. Também queria registrar aqui aí essa singela homenagem aí ao professor Iberê. Bom, com relação à pergunta especificamente, Altair, nós estamos aí foi lançado recentemente, nós publicamos 2 leis, né, no sentido de ajudar, né, ou de amenizar a questão do aspecto econômico do contribuinte santista. O primeiro é o chamado a Lei do Refis, que são aqueles débitos que as pessoas têm de 2019 para trás, ou que foram lançados em dívida ativa, né? Quando a gente vira o ano, a gente lança em dívida ativa os débitos não pagos no ano anterior, que foram lançados em dívida ativa até o dia 17 de fevereiro, agora de 2020. Então, aqueles débitos anteriores de 2019, nós lançamos em dívida ativa até fevereiro. Esses valores eles podem ser pagos com um desconto de 100% de multa e juros, né? Se for feito o pagamento à vista. Se for pagamento parcelado, em até 18 meses, 18 meses é o prazo máximo de parcelamento. É o máximo isso? É o máximo de parcelamento. Ele pode ser pago com um desconto de 60% nos juros, na multa e 40% nos juros. Quer dizer, no parcelado ele tem um desconto um pouco menor. No caso do pagamento à vista, ele não tem nem multa nem juros. Aí é 100%. Aí 100%, exatamente. De tudo. Exatamente. É o valor real, então. Exatamente. É o valor principal, né? O valor principal, o valor histórico, com a correção monetária. Né? A correção sim. Isso, a correção sim. A correção sim, porque a correção a gente não pode, por questões legais, a gente não pode. A correção é quanto? Aí depende do... É pequeno, né? Muito menor do que o juro. A correção normalmente é a aplicação do IPCA, né? A gente usa o IPCA. A multa, que é 1% ao mês, que é o que pesa. A multa, na verdade é o seguinte, os juros que é 1% ao mês e que é o que pesa, a multa nem pesa tanto. Só para você ter uma ideia, vou imaginar um débito com 4 anos já vencido, um débito de 2016, por aí, alguma coisa nessa linha. E, em geral, esse débito, se for um débito de 10 mil reais, cerca de 50% dele é juros, 3% mais ou menos é multa e o resto é correção principal mais correção. Então, esse componente aí, quando a gente fala do que a gente consegue diminuir
ou até dar um desconto de 100%, que é o caso agora no pagamento à vista, nós estamos falando do que é possível legalmente ser feito, né? O valor do principal mais a correção a gente não pode deduzir ou isentar, enfim, alguma coisa nessa linha. Então essa é uma das duas leis que nós publicamos agora que é a lei complementar 1100 para pegar o número aqui, 1103, que são duas, uma atrás da outra. 1103 é a lei do refis. Então, e um detalhe importante também, Altair, 100% para pagamento à vista de juros e multa, 60% na multa e 40% nos juros para o pagamento parcelado em 18 meses, e o prazo máximo de adesão é 30 de novembro. Então a gente aproveita isso é muito importante, a grande né? audiência aqui do ponto de vista. Nós temos aí um pouco menos que um mês aí para você, André. Exatamente. Hoje, dia 3. E esse refis ele foi feito numa circunstância especial, que em circunstâncias normais nós não poderíamos fazer esse refis por se tratar de ano eleitoral. Mas a base jurídica... Eu ia perguntar isso para você agora, viu? Como é que... A base jurídica é o estado de calamidade, né? Nós estamos em estado de calamidade... Que abre uma exceção para que isso ocorra. Que abre uma exceção para que a gente possa lançar um novo refis como a gente fez. Então, essa é uma das leis. A outra lei que nós lançamos também é da moratória. E essa procura aliviar um pouco ou beneficiar aquelas pessoas que estão com débitos com a prefeitura nos chamados tributos de ofício. Né? Tributo de ofício é aquele tributo que a gente lança independentemente da vontade do contribuinte. Por exemplo, você tem um imóvel em Santos, você precisa pagar o IPTU. Tá. Ainda que você não, mesmo que você diga para você, eu não quero pagar o IPTU, mas a gente lança, por isso que fala de ofício. Não tem como. O fato gerador é o fato de você ter um imóvel na cidade de Santos. Então, esses tributos que são o IPTU, o ISS fixo, a taxa de lixo, a taxa de licença, esses 4 tributos que são os de ofício, quem deixou de pagar algum desses tributos vencidos de 1º de janeiro até 30 de setembro agora de 2020, poderá fazê-lo pelo valor nominal. Esse é moratória, né? Esse é moratória. Esse é moratória. A moratória é a lei complementar 1104. Então, as pessoas que estão nessa situação, e esse o prazo para que ela possa fazer esse pagamento sem multa e sem juros é 11 de dezembro. Né? Então, diferentemente do refis, é 30 de novembro e no caso da moratória até 11 de dezembro. Então, por exemplo, ele estava com o IPTU parcelado lá e a parcela de abril, quando a pandemia deixou de pagar. Deixou de pagar abril. Ele pode pagar agora abril com o valor, da época, do valor daquele momento, né, que é o valor principal. A única coisa que tem que fazer é entrar no site da prefeitura e pedir a reemissão daquele boleto com novo vencimento. É importante colocar para as pessoas o seguinte, nós estamos falando aqui de ISS e de IPTU, né? Esse refis. O refis é para o ISS? Não, o refis é para todos os débitos. Todos os débitos. Todos os débitos anteriores a 2019. Aí não 2019 importa, para aí não refis. importa, aí não importa. Isso, exatamente. Aí não importa. A moratória é especificamente para 2020, com foco naquelas pessoas que tiverem dificuldades econômicas. Tá, mas aí nós vamos colocar tudo que a você deve para o município, qualquer coisa. As dívidas mobiliárias e imobiliárias. E aí é importante. Secretário, a gente está falando do montante inscrito na dívida ativa, não é isso? Não, o refis antes de 2019. Isso, mas esse é o que é o pode seguinte, estar ou não, né? Tudo que for lançado na dívida ativa até 17 de fevereiro de 2020, portanto, os débitos anteriores a 2019, 2018 para trás, já estavam lançados. Os débitos de 2019 nós lançamos agora até fevereiro. Então, tudo que foi lançado até fevereiro é objeto do refis. Por isso que a gente fala, bom, qual que é digamos, o foco do refis? São todos os tributos vencidos até 31 de dezembro de 2019. Por quê? Porque esses foram lançados de dívida ativa no início do ano seguinte, que é 2020. Secretário, de quanto que nós estamos falando? Qual que é o valor desse montante que está na dívida ativa? E qual que é a expectativa? Logicamente, 100% não vai conseguir recuperar. Mas qual que é a expectativa do governo, do poder público, de resgatar esses valores a receber, né? Olha, a dívida ativa nossa, ela tem um valor nominal bastante alto, cerca de 3,5 bilhões mais ou menos. Mas aquilo que a gente considera, né, porque aí também tem questões de cadastro de dívidas muito antigas e outras discussões também até de ordem jurídica, o que nós podemos chamar de dívida cobrável, que seria, digamos assim, o foco do refis como um todo, porque como ele pega todo o histórico, todo o passivo, ele considera todo o estoque de dívida ativa, para responder a tua pergunta, Marco. Alguma coisa por volta aí de 2 bilhões, mais ou menos, é o que a gente estima. Muito dinheiro, claro que é muito dinheiro. Mas é claro que, assim, até porque o prazo é curto também, então a gente pode pensar em alguma coisa
Aí imagino para dar uma previsão, é um pouco difícil dar uma previsão, né? Porque depende assim do prazo, que dessa vez é mais curto, da própria questão econômica, né? Quer dizer, as pessoas estão com dificuldades econômicas, então seria um chute muito chute mesmo, né? Então eu prefiro dar um número global, como eu estou falando da dívida ativa como um todo, do que propriamente chutar em relação ao que as pessoas poderiam ser o total da adesão, né? O meu querido Rafael de Paula, advogado, esse serviria para você, mas eu acho que não vai servir para você. Pode servir, sim, para a avó, para o vô. Você é muito jovem ainda. Há na Prefeitura de Santos aqui um desconto para aposentados e pensionistas de até 50% para aqueles que ganham até 6 salários mínimos. Você sabia disso? Sabia disso, acho muito positivo. Eu sabia disso porque uma falecida avó minha se utilizava dessa benesse. Dessa lei. Que bom. Acho inclusive que seria... que bom que nós estamos aqui no programa para divulgar esse tipo de informação. Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento dessa prerrogativa que pode ser decisiva no orçamento da casa. Com certeza. No momento que nós estamos passando, né, com a crise financeira, certamente as famílias que têm aposentados e pensionistas e tiveram alguém na família que precisasse de apoio, essas famílias acabaram precisando do socorro de quem tem a renda fixa do INSS. Então, ter um desconto de 50% no IPTU pode representar muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Isso é para quem ganha até 6 salários mínimos, né? Exatamente. O Maurício. E aí, mais uma vez, agradecendo o espaço para fazer essa divulgação, o doutor Rafael lembrou muito bem, é importante, agora, a partir dessa semana, a gente começa aí uma peregrinação pelos meios de comunicação para fazer essa divulgação. Poder essa divulgação. Até porque o prazo ele é relativamente curto. Começa quando? Não, já está valendo. No caso do aposentado e pensionista, nós temos duas situações. Nós temos aquela situação do aposentado, do pensionista, são 4 categorias, aposentado, pensionista, ex-combatentes, que naturalmente é uma quantidade pequena, numericamente falando. Sim, mas são contemplados. E deficientes físicos. Essas 4 situações, o ex-combatente e deficiente físico tem desconto de 100% do IPTU. 100%? 100%. Total? Total. Mais do que justo. Exatamente. Concordo. O IPTU dos aposentados e pensionistas é 50% de desconto nessa condição que você falou. Para aqueles que ganham até 6 salários mínimos. Renda familiar até 6 salários mínimos. Renda familiar? Renda familiar. Renda familiar. Ok, então, então não é só o salário do aposentado, é a renda familiar. Isso. A renda familiar é mais importante, isso é muito importante. E esse valor, nós estamos falando em alguma coisa por pouco mais de R$6.000, é um valor alto. As prefeituras, em outros locais que eu já tive contato, eles têm esse tipo de desconto. Só que assim, para até 3 salários mínimos, com uma renda familiar menor. No caso de Santos, são 6 salários mínimos. Outro fato importante é o seguinte, é para aquele aposentado ou pensionista que é um único imóvel. Ele tem um único imóvel que mora, né? A gente não vai fazer... que mora nele. Exatamente. A ideia é só para aquela pessoa que mora naquele imóvel. Então, ela tem direito a esse desconto de 50%. E aí nós temos duas situações. Né? Temos aquela situação de quem já tinha o desconto, porque essa é uma lei que já tem alguns anos, já tinha o desconto. Nós estamos falando aí de aposentado e pensionista, cerca de 9 mil contribuintes santistas, né? A avó do Rafael certamente está entre elas. Saudosíssima. E ela estava entre essas pessoas beneficiadas. Essa massa de pessoas que já tinha esse desconto até o começo do ano, até entrar 2020, elas não vão precisar fazer nada, porque normalmente elas têm que vir todo ano até a prefeitura para fazer a renovação desse direito. Até porque nós estamos falando de pessoas que são público-alvo, né, da questão do Covid, nós passamos uma lei na Câmara, tivemos aí o apoio da Câmara nesse sentido, de nós isentarmos essas pessoas de virem fazer a renovação. Então, todo mundo que tinha já em 2019 já está automaticamente renovado. E para quem, me permite só para concluir, e para quem ainda não tem, pode entrar com pedido no Poupa Tempo até 30 de novembro para ter o benefício a partir do ano que vem. A gente volta a falar desse assunto já, que eu vou fazer um intervalo. Queria lembrar a todos que hoje, dia 3 do mês de novembro, nós temos aqui na TV Santa Cecília os debates dos prefeituráveis para a cidade do Guarujá. Então hoje, os candidatos à Prefeitura do Guarujá estarão aqui na TV Santa Cecília e tem debate e é ao vivo. Convidamos todos vocês. Depois do intervalo, a gente está de volta. Bem, estamos de volta no Ponto de Vista desta terça-feira, hoje dia 3 do mês de novembro. E mais uma vez, tem debate aqui na TV Santa Cecília. Irineu se preparando, Irineu deve estar em casa descansando agora,
para o debate de logo mais aqui do Guarujá, na TV Santa Cecília. E eu estou recebendo aqui o secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Maurício Franco, e também o advogado Rafael de Paula, além do Marco Santana, meu companheiro de todas as tardes de bancada aqui. Nós estamos falando aqui sobre... Eu queria só que você explicasse para quem está em casa, que às vezes pode gerar aí uma dúvida, né? E pode perder até esse benefício, né, de 50% de desconto para aposentados e pensionistas, quando a gente fala em renda de até 6 salários mínimos. Essa 6 salários mínimos é a renda familiar. Qual é a diferença? Explica para as pessoas aí o que é renda familiar e o que não é renda familiar. Porque muita gente acha, mas eu ganho mais, quer dizer, é o que o meu pai ganha, que minha mãe ganha. Como é que se forma o salário, a renda familiar de uma casa? É justamente essa noção que você está colocando, né? É a soma dos rendimentos que a gente tem na casa. Que moram nesta residência. Naquela residência. A pessoa comprova aquela residência e nos entrega a comprovação de renda e a soma, por exemplo, o pai, a mãe aposentado, e o filho. O aposentado ganha, sei lá, R$4.000, por exemplo, de INSS. Que, aliás, não é muito comum, porque acho que a média está abaixo. Ganha bem. Porque isso é exceção, né? Parece... Isso é quase tem um dado... 90% dos salários eu ia falar é um 80. salário mínimo. 90% ganha um salário mínimo. Então vamos lá. Atendendo ao clamor da mesa, vou reduzir, então, é melhor, meu Maurício. Então vamos lá. Para dois salários. Para dois salários. Aí imagine que a mãe, né, a senhora, a esposa do aposentado, ela ganha aí R$1.000. Mais exemplo. mil, são três. Deu 3. E tem um filho que ganha R$1.000, por exemplo. 4. Os 4 comprova a residência no mesmo dos local, 6 salários não passou dos 6. Não passou dos 6, tem direito. Aquele imóvel passa a ter direito. Tá. Agora, é importante só fazer um adendo aí, Altair, que é o seguinte... esse desconto, ele está vinculado ao imóvel, ele vai sobre o imóvel, mas ele está vinculado à situação do proprietário. Então, vamos imaginar o seguinte, esse aposentado tem um desconto de 50%, ele pediu 3 anos atrás, esse ano a gente renovou automaticamente por conta da lei que eu acabei de citar, por conta da pandemia, ok. Se ele vender, não é o imóvel que tem desconto de 50%, é ele. É ele. Então, se ele vender para uma pessoa que tem 30 anos, está em plena atividade profissional e tal, não é aposentar nada disso, IPTU volta para o valor normal que aquele imóvel tem. Isso é importante porque às vezes a gente vê a pessoa falando, meu imóvel é de IPTU baixo. Não, na verdade não é que ele está baixo pela circunstância do proprietário do imóvel. É um carro PCD. Mais ou menos a história de um carro PCD. Acho que a analogia é boa. É boa. Deixa eu voltar, a gente vai falar mais aqui, deixa eu só mudar um pouquinho o foco para sair uma pesquisa aí que o Santana tem em mãos agora, da Prefeitura de São Paulo. Isso. Por que a gente fala muito da Prefeitura de São Paulo aqui? Porque, gente, é a nossa capital, não é? São Paulo, depois do Estado, é a capital de São Paulo, é o 3º orçamento do país. São Paulo move o Brasil, a cidade de São Paulo move o Brasil, é muito importante. E lá a gente tem um interesse muito grande, temos grandes amigos que trabalham em São Paulo, que moram em São Paulo, que vivem em São Paulo e alguns políticos que são da Baixada. Aliás, vários, né? Temos aí pelo menos dois, né? O Bruno e o Márcio, é isso? Exatamente. No mínimo os 2 nós temos. Mas eu queria saber da pesquisa de hoje, Santana. Exatamente, é uma pesquisa da Paraná Pesquisas, que ouviu 1.000 eleitores, que é, portanto, uma amostragem bem significativa. Indica a liderança do atual prefeito, Bruno Covas, com 25,6%, seguido por Celso Russomano, que mais uma vez caiu. Caiu mais ainda. 19,5%. E Guilherme Boulos, sentido inverso, subiu. Hoje ele tem 14,3%. 14,3%? Essa é estimulada ou espontânea? Essa é estimulada. Eu gosto muito de estimulada. Margem de erro, 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, no limite, ele estaria em empate técnico. O Márcio com quanto? O Márcio França com 10%. Boulos com 14%, é isso? 13,4%. 13,4%. E o Celso Russomano 19,5% e Bruno 25,6%. Bom, a gente chega a uma conclusão de que realmente o Bruno está no segundo turno, fica muito difícil. Eu acho que ele consolidou esse número, vem consolidando, vem subindo, né? Ele vem crescendo, vem numa crescente. O engraçado que os números de rejeição têm caído, né? E é um negócio, porque muita gente olha a pesquisa só o que sobe
e não aquilo que é negativo lá, que é o número de rejeição. É muito importante. Que é o isso, que nunca vai ter o voto no segundo turno. Isso, Exatamente. Segundo turno, né? Exatamente isso. E nós vemos que o Bruno tem perdido muito a rejeição, tem descido, tem um decréscimo bastante acentuado, muito bom isso. Agora, a gente já esperava, né, por outras eleições, por ver em outras eleições, o russomano ter aí um desgaste natural. Você esperava também já essa... Olha, o russomano, ele está sempre se adaptando ao momento, né? E quando você não tem uma personalidade que te faça receber pelo seu próprio nome a sua imagem, está sempre se associando à imagem de outras pessoas, você acaba surfando na onda dessas outras pessoas, né? O russomano já teve com a Dilma, com o Lula, agora está com o Bolsonaro, né? Então, assim, a gente vê que não existe uma... para todos. A gente vê que não existe uma lógica, né, ideológica, uma linha de pensamento político, né? Então, a tentativa de estar sempre na situação faz com que a rejeição dele seja muito grande. Eu acredito que existe uma linha de candidato que acaba tendo um número expressivo, mas que numa cidade que tenha segundo turno não tem a menor chance de ser eleito. Numa cidade, por exemplo, como a nossa querida Cubatão, que tem apenas um turno, o nível de rejeição do candidato perde importância. Perde importância. Porque se ele alcançar um número expressivo no primeiro turno, ele pode até mesmo ser eleito. Em São Paulo, isso não acontece, né? E São Paulo é a cidade no Brasil que mais rejeita o Bolsonaro como ruim ou péssimo. Afora aqueles que, apesar de não se manifestarem dessa forma, também não teriam simpatia. Então, eu acredito que no segundo turno, o Altair não teria chance para o russomano. Você quer falar? O Altair, amigos, eu quero destacar 2 pontos que essa pesquisa demonstra e também uma tendência que se apresenta também nas demais cidades do Brasil, principalmente nas capitais. Primeiro, a situação muito delicada do PT, do Partido dos Trabalhadores, que está literalmente caindo pelas tabelas, né? Não consegue emplacar nenhum candidato em nenhuma capital, né? Só tem a única exceção é no Ceará, em Fortaleza, que é a Luiziane, ainda assim porque ali existe uma composição muito forte com o líder local, que é o Ciro Gomes do PDT. O PDT abriu mão da cabeça de chapa para apoiar a Luiziane, que é do PT. Fora isso daí, a única grande cidade do Brasil em que o PT tem grandes chances de vitória é Guarulhos, com o Eloy Pietá, que já foi prefeito várias oportunidades. No caso de Porto Alegre, na verdade, eu ia citar aqui Porto Alegre, mas Porto Alegre não é PT, é PCdoB. Ou PT, é um partido do campo, é um partido do campo à esquerda, mas está meio que a revelia do PT. Tá? Então, a única grande chance do PT nas grandes cidades do Brasil é em Guarulhos com o Eloy Pietá, porque o Eloy Pietá ele tem luz própria, tem uma trajetória própria, ele está um pouco descolado daquela imagem do PT que vem extremamente desgastada. E nesse momento o Eloy Pietá está bem na pesquisa? É o líder das pesquisas e tem que ganhar. Quem imaginaria o PT perder a hegemonia em São Bernardo do Campo? No ABCD, todo, né? muito frágil. E o Altair, outro aspecto que eu quero destacar também é a fraqueza do presidente Jair Bolsonaro como cabo eleitoral. Porque São Paulo, assim que ele anunciou o apoio do Celso Russomano, acabou. A velocidade de queda do Russomano Mas o Celso falou que não vai caiu, tirou, me parece que tirou. A ponto do Russomano tirar a referência ao Jair Bolsonaro do jingle dele. No Rio de Janeiro também a mesma coisa, o ex-pastor Marcelo Crivella, o atual prefeito, está caindo pelas tabelas lá também. Lá também já está decretado com o pai. E o Jair Bolsonaro meio que já rifou o próprio candidato, falou que já pode ter um outro candidato no Rio de Janeiro. E em Santos também, nós temos aqui também um candidato que até que o presidente veio aqui em Guarujá, nesse final de semana, manifestou um apoio meio que, eu achei, no meu entendimento, meio que envergonhado. Se você comparar com outros líderes políticos que manifestaram apoio a outros candidatos, você percebe que a manifestação de Jair Bolsonaro é meio que envergonhada. É um quase apoio, né? Então, e ainda indica que a força dele como cabo eleitoral, mesmo nos locais onde ele teve uma votação expressiva em 2018, não é tanto assim.
Eu quero ouvir o Maurício aqui, o Maurício Franco aqui, que é especialista em números aqui, mas eu tenho certeza que gosta de política também e vive, né? Nós todos somos políticos, né, ô Maurício? Não tem como, né? Com certeza. As eleições diferenciadas, né? Diferenciadas. Eu acho que o Marco tem razão em relação aos dois pontos, né? E daria para a gente dizer que os dois comentários estão nos pontos extremos, né, do leque ideológico, né? Do lado da esquerda, a gente vê o PT perdendo protagonismo, né? E em São Paulo mesmo, né? O PSOL, né? Que é o Guilherme Boulos, que está na frente, que é o candidato da esquerda mais bem colocado. E você citou Porto Alegre, que é PCdoB também. Que é a Manuela, nós temos, né, uma liderança de governador, que é o Flávio Dino no Maranhão, que é PCdoB também, ou seja, há realmente um deslocamento do protagonismo, ou, digamos assim, abrindo para outros partidos o protagonismo do lado da esquerda. Quer dizer, a esquerda tendo outras opções que não o PT. Tendo outras opções que não o PT. E aí fica aquela discussão, porque o PT, em muitas situações, ele não concorda na divisão do protagonismo, né? Eu acho que isso acaba contribuindo para a situação em que o partido se encontra atualmente. Com relação ao presidente Bolsonaro com o cabo eleitoral, eu acho que isso também provém naturalmente do próprio desgaste da imagem que se tem de quem está no poder. Que ele está no poder e tem muita gente que não... Né, a última pesquisa que eu vi é que o nível de aprovação dele estava em 39%. Não sei se esse número está atualizado ou não. Isso tem questão de uma semana, 10 dias mais ou menos. Então, acaba tendo um desgaste natural, né? Até porque a gente tem uma série de problemas que o país está enfrentando e que o governo federal está tendo dificuldade de dar resposta. Então, isso também certamente impacta no quadro todo aí, né? Olha, as eleições realmente chamam a atenção do Brasil todo. Na volta do intervalo, eu vou para o intervalo já, e eu quero falar de uma outra eleição que está acontecendo hoje que mexe com o mundo, né? É uma eleição que é o Trump ou o Biden. E eu tenho até uma nota aqui para dar aqui, para ver como é que a coisa não é brincadeira, que nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo, sim. Lá é muito importante. Agora, aqui, voltando para o cenário nacional e local aqui, eu imaginava, você nessa pesquisa de hoje da Paraná Pesquisa, que o candidato do PSB, o Márcio França, teria uma subida nesses últimos dias. E me parece que não houve na Paraná Pesquisa. E continua em quarto lugar ainda, né, com 10 pontos. Né? Nós estamos aí há quantos dias das eleições? Há 13 dias? 13 dias das eleições. Nossa. É muito pouco, né? Nós estamos muito em cima, né, das eleições. Mas tudo pode acontecer. Eleição é assim, gente. Eleição, tudo pode acontecer. Agora, a facada do Bolsonaro virou eleição. Virou eleição. Mas não vamos esperar, pelo amor de Deus, não vamos pensar em facada. O mundo já está com uma... Mas sempre tem alguma surpresa. Parece que o mundo está louco, né? Nós tivemos aí, rapaz, tiroteio, facada, não é? Em Antuérpia. Foi em Antuérpia? Viena. Em Viena, na Áustria. Quem poderia imaginar que lá ia entrar um doido para matar as pessoas? Na França, o outro degolou, o outro matou uma brasileira que estava rezando Gente, não pode. Sabe, e num ano de pandemia. Vamos fazer um intervalo e eu volto já com o ponto de vista e aí a gente fala um pouquinho das eleições americanas. De volta aqui no Ponto de Vista desta terça-feira, 3 do mês de novembro, muito próximos das eleições em todo o Brasil, que vão eleger aí mais de 5.000 e poucos prefeitos e 399.000 vereadores, porque eu não sei nem falar quantos vereadores. Não. São 5.500 municípios do Brasil, é mais ou menos isso, mais né? 5.500 municípios. Nós temos aí então 5.000 e poucos prefeitos. Né? Agora, vereadores, não dá para você calcular aí, porque tem cidade que está com 9, as pequenas cidades é o mínimo de 9, né? Mas tem as de 55, que é o caso de São Paulo. E daí vai descendo com 30 e pouco, 40, com 40 não tem, mas 30 e pouco. A média é 21, 25. Santos poderia ter 25 se quisesse. É bastante, poderia ter 25 se quisesse. Agora, além dessas eleições, nós estamos vivendo hoje as eleições americanas. E essa está tendo, assim, um estopim terrível. O Trump, que é o presidente americano, já lançou de antemão que caso ele perca as eleições, elas estarão sob suspeita. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, mas é o que o Trump falou. Se na noite de hoje, ele não anunciar vitória pelos votos que estão presentes, porque aquele voto que vai pelo correio, ele é um pouco mais demorado para ser computado, não é? Então, se ele não anunciar hoje um candidato que vença as eleições,
o Trump diz que elas estarão sob suspeita e já vai entrar com alguns processos. Eu vi ontem uma cena que eu achei que eu nunca iria ver nos Estados Unidos. Algumas lojas colocando tapumes, e o Marcos me deu a informação aqui de que tem a direita, super extrema direita armada, dizendo que se o Trump perder, a coisa vai ferver. É verdade isso, Marcos? Exatamente. Na verdade, o Donald Trump, com esse seu espírito belicoso, ele estimula que o cidadão de bem americano, ele se arme, mas não é se armar com pistolas e nem faca. Lá é rifle, né? Lá é metralhadora, rifle, armas de grosso calibre, porque lá o cidadão de bem pode entrar num supermercado e sair com uma metralhadora de grosso calibre, e ele está estimulando essas pessoas, né? Boa parte delas formadas por pessoas racistas, né? Supremacistas brancos, que vem complô em tudo quanto é tipo de coisa, e o Donald Trump fica inflando esse sentimento de que vai haver uma fraude na eleição americana. É um absurdo isso, e né? se não houver um resultado que não seja favorável a vitória a ele, então ele vai liberar geral, ele vai estimular essas pessoas a que saiam armadas para fazer literalmente o diabo. É uma coisa muito preocupante, um país que se diz que é o exemplo de ser a maior democracia do mundo. O Rafael, nessa mesma toada que o Marcos colocou aí agora do Trump fazendo isso, nós temos aí, por outro lado, o Biden. O Biden é dos democratas. Então, lá nos Estados Unidos tem duas cores, é verde e vermelho. Tem outros partidos também, mas nunca chegam, irrelevantes. Né? Tem aquelas pessoas que nem partido tem, que nos Estados Unidos tem isso também. Né? Independentes também, né? Lá o burrinho é azul e o elefante é vermelho, né? Que é o republicano vermelho e o azul é o democrata. E o Biden deu uma entrevista hoje, eu vi uma matéria hoje, não sei se deu entrevista hoje, mas essa matéria saiu hoje, de que se vencer as eleições, olha só o recado para o Brasil, ele irá reunir os demais líderes mundiais para pressionar o governo brasileiro a preservar a Amazônia. Olha, eu particularmente vejo que é um direito, né, das pessoas pedirem essa preservação. Agora, a nossa soberania, ela tem que estar intacta, isso não tenha dúvida, com o Biden ou com o Trump, com quem quer que seja. Agora, nós já sabíamos que íamos sofrer essas repressões aqui, porque estão deixando a Amazônia pegar fogo, estão deixando os caras derrubar tudo. E o mundo está preocupado com isso, que a coisa, cada dia que passa, a chuva não tem... Nós não temos mais um período chuvoso ou não chuvoso, um período de frio ou de calor. Misturou tudo. Quer dizer, o homem mexeu tanto com a natureza e a única grande reserva do mundo, a maior reserva do mundo hoje, ainda é a Amazônia. Biodiversidade e regulando o clima do planeta. Então... Mas essa pegada aí do Biden me deixou meio preocupado. A mim também. E ele entra numa linha já pré-anunciada pelo presidente da França, né, anteriormente, tentando fazer essa reunião que felizmente não conseguiu fazer, né? Assim, do ponto de vista do direito internacional, é óbvio, né, que não existe nenhuma garantia a que a reunião de países justifique qualquer sorte de invasão, mas a gente sabe que o mundo se comporta como polícia através de sanções internacionais. Sanções internacionais. Então, vejamos o caso de Cuba. Cuba não consegue se desenvolver de forma alguma em razão dos embargos impostos pelos principais comerciantes do mundo e principalmente pelos Estados Unidos, aí sim, utilizando a força, tá? Ali na região do Caribe, até mesmo impedindo ingresso de alguns navios e cortando relações comerciais com grandes países. Então, a nossa preocupação é que, em nome do interesse escuso de qualquer governante de país estrangeiro com ímpeto imperialista, qualquer que seja o país, e agora com a sombra da eleição do Biden, isso começa a nos preocupar, que haja algum tipo de embargo econômico ao Brasil, que haja algum tipo de pressão mais severa ao Brasil, inclusive se valendo, Altair, da fragilidade política do Jair Bolsonaro frente ao mundo, né? Ele é um presidente
que mantém excelentes relações com o atual presidente dos Estados Unidos, excelentes relações com Israel, mas é um presidente de uma maneira geral extremamente frágil, isolado. Né? Então a gente tem que se preocupar, inclusive existe uma razoável possibilidade de qualquer medida nesse sentido venha impactar o próprio Porto de Santos. Não, sim, nós seremos atingidos aqui. Quando você colocou aí, as pessoas não precisam se preocupar que vai ter guerra, não é invasão, nada. Eles só fecham a torneira comercial, só isso, embargo comercial. Não existe nada pior. E acabou, não tem tiro, não tem avião, não tem porta-avião, não dá nada disso. É outro tipo de pressão, a pressão é financeira. Fecha a torneira e a gente vai vender para quem? Para quem nós vamos vender? E eu tenho uma dúvida, eu nunca consegui compreender por que razão o Brasil permitiu que países europeus fizessem doações que perto do orçamento da União são ridículas. Por exemplo, 50 milhões de dólares não significam absolutamente nada para o orçamento da União. O orçamento de Santos, secretário, está em 5 bilhões? 3,2 bilhões. Então, assim, não consigo entender por que o Brasil deu tanta abertura para que os países do mundo se sentissem copartícipes do território brasileiro e da riqueza da nossa fauna e da nossa flora. Não consigo compreender isso. Eu acho que qualquer medida desse governo no sentido de fechar um pouquinho isso, deve ter criado algum tipo de situação mais beligerante. Vamos lá. Eu vou discordar em parte de algumas coisas que você falou e discordar completamente de outras coisas. Primeiro é o seguinte, evidentemente todos nós brasileiros temos que prezar, defender a nossa soberania nacional. No Brasil, quem manda são os brasileiros. Isso é pacífico. Acho que nenhum de nós aqui discorda disso. Agora, outra coisa, eu até gostaria de fazer uma analogia, por exemplo, você mora numa vizinhança e o seu vizinho do seu lado ali está tocando fogo no lixo. E aquele lixo ali está pegando fogo, qual é o risco de chegar na sua casa? Né? Então, do ponto de vista climático, econômico, mundial, é mais ou menos essa a reação dos demais países. Por que isso daí? Isso aí é uma consequência direta da completa falta de uma política de preservação ambiental do Brasil. Quando a gente fala de política de preservação ambiental no Brasil, ela está associada, sim, à atividade econômica do agronegócio do bem, aquele agronegócio positivo, que usa de técnicas sustentáveis, que são economicamente viáveis, que são muito bem aceitos no mercado internacional. Na verdade, esse governo que está, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles e o próprio general Mourão, eles apoiam o quê? Aquela exploração predatória, que devasta, que explora os recursos dos madeireiros, promove garimpos ilegais, promove grilagem e assim por diante. Agora, Rafael, outro ponto que eu discordo completamente, quando você fala que o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, mantém uma excelente relação com os Estados Unidos. Com o presidente dos Estados Unidos. Excelente só se for para os Estados Unidos, porque para o Brasil é péssima possibilidade. Alguns acordos comerciais foram fechados. Todos os acordos comerciais feitos no Brasil com os Estados Unidos no governo Bolsonaro foram extremamente prejudiciais aos empresários brasileiros. Deixa eu só passar aqui, eu quero ouvir o Maurício também falar sobre isso, e só colocar, a produção já colocou aqui, o diretor colocou 100 milhões de votos antecipados. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos. 100 milhões de americanos já votaram pelo correio, né? Pelo correio. Tudo pelo correio, isso é antecipados, né? E sabe quantos milhões votam lá? 220 milhões. Quase a metade, então. Queria ouvir você. Deixa eu começar pelo final, então. O colégio eleitoral, a quantidade de eleitores, eu até pesquisei isso ontem, é cerca de 230 a 240 milhões de eleitores. Mas que voto, na última eleição, me parece, foram 140 milhões, mais ou menos. 140 milhões? O voto não é obrigatório. Então aqui já vai bater recorde já. Pois é, e hoje cedo eu estava também dizendo que, segundo os especialistas eleitorais americanos, vai ser a eleição com o maior nível de participação desde 1908. Quer dizer, há mais de 100 anos eles estão prevendo. Que preocupação que eles estão lá, por conta de 100
milhões já de voto antecipado. E o antecipado, tanto pode ser pelo correio, como pode, porque em alguns estados você pode votar antes, na urna mesmo. Você pode votar na urna. Antes do dia 3, que é a eleição que é hoje e tal. Trump votou na Flórida antecipadamente. Votou antecipadamente, exatamente. Alguns dias atrás ele já votou na Flórida. Desculpa, é isso mesmo. E aí também tem aquela questão que dizem, né? Tem 6 ou 7 estados que eles chamam de estados pêndulo, né? Que é aqueles que a eleição hora está com os democratas, hora está com os republicanos, enfim. Agora, só voltando à questão do comentário do Biden, que você está comentando, Adair, eu acho o seguinte, você tem uma pauta econômica, que até onde apesar dos Estados Unidos ser a maior potência do planeta, por enquanto pelo menos, não me parece que eu não vejo tanto falar da questão da pauta econômica, mas você tem uma pauta de costumes, onde o nosso amigo Trump bate pesado, né? Ele tem uma agenda de direita muito forte e tal, e agora tem uma outra pauta que é uma pauta ambiental. Né? E o discurso do Biden, como toda a política nessa americana, direção, né? É nessa direção. E assim, os Estados Unidos são muito fechados. Então, essa é um argumento para o público interno. Eu tenho para mim que ele não está preocupado com o impacto que isso pode ter na Europa, pode ter na América Latina e tal. Ele está preocupado lá. É um recado claro para o eleitor dele, em ser eleito lá, exatamente para o eleitor dele. Então, é uma pauta específica, né? E outra coisa, eu acho que se ele chegar a fazer isso, não é uma questão da invasão, né? Não é invasão. Mas assim, de você utilizar organismos internacionais, como a ONU, por exemplo, para força de pressão e tal. Agora, e aí vem também, só para fechar, o impacto que assim, tudo desemboca na economia. Então, também pode haver esse tipo de medidas, né? Como o Rafael colocou, que impactam na questão econômica. E quando dói o bolso, aí a coisa complica. Né? Olha, eu falei aqui no programa, se puxar aí para trás, aí vai ver que eu coloquei isso alguns 8, 10 programas atrás aqui, de que o presidente Trump estava fazendo campanha para o presidente Bolsonaro fazendo campanha para o Trump. Tanto é que o presidente, o vice-presidente, né, o candidato a vice-presidente, chegou aqui no Brasil. Ele desceu aqui e veio fazer campanha aqui. E o nosso presidente, Jair Bolsonaro, se meteu numa eleição que não tem nada a ver com ele, que não pode ser, ele não pode se meter nisso, fazer campanha para o Trump. Isso é uma resposta do Biden para o Jair Bolsonaro, não tenha dúvida disso. O cabo eleitoral Jair Bolsonaro, né, errou muito quando abriu campanha para o Trump. O mundo inteiro fica preocupado com a eleição americana, mas ninguém fala nada, né? O pessoal fica calhou, não. Se o presidente não conseguiu fazer avançar o candidato dele aqui, Santos, você imagina nos Estados Unidos. Não, mas exato. Esse recado é para a interferência, a ingerência do governo brasileiro na eleição americana. Você acha que o Bolsonaro arrumou um voto sequer para o Trump lá? Mais uma vez, o Jair Bolsonaro demonstra que ele até agora ele não entendeu a importância do cargo que ele ocupa, né? Além dele ser presidente de todos os brasileiros, ele também representa uma nação que tem uma importância geopolítica mundial, muito grande. Esse é o problema. Então, ele não percebeu, ele acha que ele se comporta mais uma vez como o tiozão da esquina que está dando um palpite sobre uma eleição que acontece a milhares de quilômetros de distância. Vamos lá, só para encerrar aqui, eu tenho 1 minuto para encerrar o programa. Maurício Franco, secretário de Finanças. Nós temos até o dia 30 agora, então, para aderir ao financiamento. Ao Refis, exatamente. Débitos de 2019 para trás, a data é até 30 de novembro para a pessoa poder aderir em condições diferenciadas. Basta ir ao site da Prefeitura para ver as maiores informações. Com relação ao que nós chamamos de moratória, de débitos vencidos de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2020, é até o dia 11 de dezembro, para fazer o pagamento pelo valor original, sem multa e sem juros. Poupa Tempo atende isso, secretário? Sim, o Poupa Tempo atende. Pode ser fazer pelo site ou pelo Poupa Tempo, né? E o caso do aposentado, aquele aposentado que ainda não tem, o aposentado pensionista que ainda não tem os 50% de desconto, ele agenda o atendimento do Poupa Tempo, o agendamento é rápido, 1, 2 dias ele agenda o atendimento, leva a documentação, que ele pode consultar no site certinho, e para poder ser atendido e dar entrada nos novos pedidos. Esse também é até 30 de novembro. Ok. Maurício Franco, secretário de Finanças, muito obrigado pela sua presença aqui. Um prazer recebê-lo aqui, Maurício. O prazer é meu e obrigado pelo convite. Um bom programa e um abraço para o pessoal que vai assistir à noite também. Né? Muito obrigado. Rafael de Paula, meu querido amigo, mais uma vez um prazer revê-lo aqui, Rafael. O prazer é todo meu. Apesar de hoje nós temos eu sei, dia pesado, né? Começado o programa com uma notícia tão triste, meus sentimentos à família, mas obrigado pelo convite de sempre. Aproveitando a pauta principal de hoje, parabéns ao município de Santos por prestigiar a justiça tributária.
E obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Santana, um abraço. Um abraço, até amanhã. Programa de hoje, do dia 3 do mês de novembro, com muito carinho, dedicado ao querido professor Iberê Cirna. Descanse em paz, meu querido. Um beijo muito grande, Iberê. Obrigado.